E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala a respeito de automedicação. Saiba um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a nossa saúde. No nosso quadro de hoje eu quero abordar um tema um pouquinho diferente do que nós temos falado aqui a respeito de algumas doenças, de alguns aspectos de prevenção de doença, mas eu queria falar uma coisa que praticamente a gente pode considerar isso como um problema de saúde pública porque tem uma alta incidência na nossa população, que é a questão da automedicação. Então, esse é um comportamento muito frequente na nossa sociedade, mas eu quero deixar bem claro que muitas vezes isso pode ser um comportamento de risco, né? O que é a automedicação? Como que nós classificamos a automedicação? São pessoas que fazem um autodiagnóstico, né? E começam a tomar remédios que compram em farmácias, às vezes com receita ou mesmo sem receita, e passam a utilizar esses medicamentos, né, de uma forma assim, por iniciativa própria. E isso tem muitos riscos para a nossa saúde, né? O primeiro deles é você entrar num tratamento, né, sem ter um diagnóstico correto da sua situação. Então, aquelas pessoas que sentem uma dor, elas intuem ou acham que se trata de uma coisa ou de outra, compram um remédio na farmácia ou em alguma drogaria, passam a fazer a utilização desse medicamento e às vezes melhoras e não melhoras, mas o importante é que ela fez esse tratamento sem ter um diagnóstico correto. Isso muitas vezes pode ser até prejudicial para a saúde, porque todos os medicamentos eles não são isentos de efeitos colaterais. Eles podem ser mais ou menos intensos, mas eles mexem de uma forma ou de outra com o nosso organismo, com o funcionamento do nosso organismo, e isso precisa ser conhecido, precisa ser manejado, precisa ter uma pessoa, um profissional que conheça a ação e as reações desses remédios para serem prescritos de uma maneira correta. Então, o primeiro perigo é nós fazermos um tratamento sem ter um diagnóstico. E nessa situação pode ocorrer o que a gente chama de um mascaramento, né? Porque muitas vezes, eu já comentei aqui em outros programas, que a dor é mais um mecanismo de defesa do nosso organismo. Se tem a dor, é porque tem algum problema. Nesse momento, nós não podemos tratar a dor e esquecermos do problema. Então, isso eu acho que é um cuidado que as pessoas têm que ter, de fazer, em primeiro lugar, um diagnóstico correto para se instituir um tratamento correto. E se isso não acontecer, nós podemos ter um retardo nesse diagnóstico com um agravamento da nossa saúde. E o segundo problema bastante sério também é que esses medicamentos eles têm os seus efeitos colaterais, né? Então isso sempre pode ser ainda mais prejudicial para a nossa saúde quando nós estamos tentando fazer um tratamento, um autotratamento sem, como eu disse, um diagnóstico e uma indicação correta desses medicamentos. Então a dica que eu quero deixar é que sempre que tivermos algum sintoma diferente, alguma situação que faça algum agravo para a nossa saúde, que nós procuramos um profissional, um médico de confiança, uma pessoa especializada para fazer o diagnóstico correto, dar o tratamento correto e principalmente fazer um acompanhamento para se saber se esse sintoma ou essa doença teve melhora com o tratamento instituído. Então fica a dica, procure sempre um profissional de sua confiança para fazer o diagnóstico e um tratamento correto. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.